Boa tarde, turma. Essa semana será de recuperação para os alunos que não atingiram a média e de revisão para os alunos que já têm a nota. E essa atividade também, que será feita na próxima aula para os alunos que já atingiram a nota, será como uma complementação para a nota. Irá avaliar alguns pontos para os alunos que já têm a nota e os que ainda não têm a média. Irá servir como uma recuperação. Vamos iniciar a nossa revisão falando um pouco do substantivo. Substantivos são palavras que nomeiam seres, lugares, instituições, ações, ideias, qualidades, sensações e sentimentos, reais ou imaginários. Exemplos: sereia, alegria, cachorro, criança. O nome do nosso estado, Paraíba. Os substantivos podem ser classificados de diferentes modos. Substantivos próprios dão nomes a seres ou outros elementos em particular e são iniciados com letras maiúsculas. Exemplos: Ana, Aroeira, Rio das Ostras. E os substantivos comuns nomeiam todos os seres de uma espécie ou todos os elementos de um grupo e são iniciados com letra minúscula. Exemplos: pessoa, planta, rio, menino, bebê, criança. Os substantivos concretos, eles nomeiam seres ou elementos de existência própria, coisas e fenômenos reais ou imaginários. Exemplos: casa, mesa, escola, anjos. O substantivo concreto é aquele que não necessita de nada para existir. Já o substantivo abstrato, ele nomeia ações, estados, qualidades, sentimentos. Exemplos: alegria, briga, tristeza. O substantivo abstrato, ele precisa de outro ser para existir, como o substantivo abstrato alegria. Para a alegria existir, ele precisa que alguém esteja alegre. Da mesma forma, o substantivo briga, tristeza, que necessitam de alguém para que eles possam existir. Os substantivos simples, eles são constituídos por apenas uma palavra. Exemplos: tempo, couve, chuva. Já os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. Exemplos: passatempo, guarda-chuva, couve-flor. E os substantivos primitivos não são originados de outras palavras. Exemplos: pedra, mar, flor. E os substantivos derivados, eles são originados de outras palavras, como pedreiro, marinha, floricultura. Pedreiro deriva de pedra, marinha, que deriva de mar, floricultura, que deriva de flor. O substantivo coletivo é aquele que, mesmo no singular, indica um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Exemplos: turma, cacho, ramalhete. A flexão de gênero do substantivo. Na língua portuguesa, os substantivos admitem dois gêneros, o masculino e o feminino, que pertencem ao gênero masculino, e os substantivos Na língua portuguesa, os substantivos admitem dois gêneros, o masculino e o feminino. Pertencem ao gênero masculino os substantivos que são antecedidos pela palavra o. Exemplo: o jogo, o menino, o boné, o amor. E pertencem ao gênero feminino os substantivos que podem ser antecedidos pela palavra a. Exemplos: a menina, a luva, a alface, a felicidade. E quando os substantivos apresentam uma forma para o masculino e para o feminino, são chamados de substantivos biformes. Ele tem duas formas, uma para o feminino e uma para o masculino. Exemplos: o menino, a menina, o homem, a mulher, o professor, a professora. Porém,
há substantivos que apresentam uma única forma para indicar o feminino e o masculino, que são os substantivos uniformes. Exemplos: a criança, o estudante, a estudante, o peixe. E os substantivos uniformes são aqueles que possuem uma forma tanto para o feminino quanto para o masculino. Flexão de número. Quanto ao número, os substantivos podem ser flexionados de dois modos: no singular, quando indicam um único ser ou um conjunto de seres, como turma, ave, bando, e no plural, quando indicam mais de um ser ou mais de um conjunto de seres, como turmas, aves, bandos. A flexão de grau, ela ocorre em geral quando são assinaladas as variações de tamanhos dos seres. Os substantivos apresentam-se em 3 graus: grau normal, bola, peixe, cachorro; grau aumentativo, bolona, peixão, cachorrão; e o grau diminutivo, bolinha, peixinho, cachorrinho. Mas nem sempre os graus dos substantivos indicam variação de tamanho. Os substantivos no grau aumentativo e no grau diminutivo, quando usados em contextos específicos, podem expressar afeto, carinho, desprezo, zombaria, ironia ou outros tipos de sentimento. Dizer que as pessoas dão um jeitinho para obter benefícios, ou em que em determinado lugar só havia gentalhas, por exemplo, é uma maneira de falar que demonstra um sentimento de desprezo e não tem nenhuma relação com o tamanho nesses exemplos, as palavras usadas no diminutivo. Palavras que acompanham o substantivo e palavras substantivadas. Os substantivos, eu já falei um pouco, são palavras que nomeiam seres, pessoas, animais, objetos, sentimentos e lugares. As palavras que acompanham o substantivo e palavras substantivadas, assim como os determinantes dos substantivos, são palavras que acompanham o substantivo, como os artigos, que são palavras que vêm antes do substantivo e indicam o gênero, se é masculino, feminino, e indicam também o número, se é singular ou plural. Exemplos: a menina gosta de brincar, artigo A. Os meninos gostam de brincar, o artigo O aqui está sublinhado. Os artigos, eles vão se dividir em definidos e indefinidos. Os artigos definidos, o, a, os e as, definem ou individualizam de forma precisa os substantivos, seja uma pessoa, um objeto ou um lugar. Exemplo: o garoto foi jantar na casa dos pais. O artigo o. Veja que nesse caso, por ter sido usado o artigo definido o, esse garoto é conhecido. Os artigos indefinidos, uma, uns, umas, determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, um objeto ou um lugar ao qual não se faz uma menção anterior no texto. Exemplos: um dia iremos nos conhecer. Veja que foi utilizado o artigo indefinido um. Então, foi usado porque está de uma maneira vaga, não foi mencionado em nenhuma parte do texto e é um dia qualquer dia, não está definido o dia. O numeral é a palavra variável que indica a quantidade exata de seres ou a posição que o ser ocupa. Exemplo: comprei minha primeira bicicleta. Veja que bicicleta está sendo determinada pelo numeral primeira. Minha primeira bicicleta. Pronomes. Pronomes é a palavra variável em gênero, número e pessoa, que substitui ou acompanha um nome, indicando-o como pessoa do discurso. Exemplo: comprei minha primeira bicicleta. Minha, que não está sublinhado, deveria ter sublinhado, é um pronome possessivo, que também está determinando bicicleta. Comprei minha primeira bicicleta.
O adjetivo. O adjetivo é a palavra que qualifica um substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado ou modo de ser. E locução adjetiva é a expressão formada de preposição mais substantivo ou advérbio, com valor adjetivo. Exemplo: a bicicleta que comprei é azul. Azul é um adjetivo. Maria ganhou um anel de ouro. De ouro, como é composto por duas palavras, é uma locução adjetiva, que está caracterizando o anel. Palavras substantivadas. Qualquer palavra de qualquer classe gramatical pode ser substantivada se você colocar um artigo antes dela. Veja estes exemplos. Jantar. O jantar de gala acontece esta noite. Veja que jantar é um verbo, mas como foi colocado um artigo antes dele, virou um substantivo. Nessa outra frase, o azul do céu me fascina. Azul é um adjetivo, mas como foi colocado um artigo antes dele, ele virou um substantivo, uma palavra substantivada. O 3 estava legível na placa. 3 é um numeral, mas foi colocado um artigo antes dele, então ele virou um substantivo. Continuando nossa aula de revisão, vamos falar um pouco sobre as preposições. O que é a preposição? A preposição é a palavra gramatical invariável que liga dois elementos de uma frase e estabelece uma relação entre eles. A preposição ela vai ligar o termo subordinante ao termo subordinado. Principais preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. É interessante vocês sempre lembrarem e também vocês darem uma revisão que as preposições elas não são palavras vazias de sentido, elas têm um sentido, elas guardam um sentido. Por exemplo, gosto de chocolate, falei com ele, falei sobre ele. Veja que falei com ele tem um sentido, falei sobre ele tem outro sentido. Há preposições acidentais e as preposições essenciais. As preposições acidentais são palavras que possuem outras classes gramaticais, mas que também funcionam como preposições. Exemplos de preposições acidentais: afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão. Essas palavras são palavras de outras classes gramaticais, mas que em alguns momentos são usadas como preposições acidentais. Exemplo: a encomenda apenas será entregue mediante pagamento. A preposição ela pode se unir a outras palavras, formando combinações e contrações. A combinação, que é quando a preposição se mantém inalterada, quando não há perca. Preposição a mais o artigo o, ao. Preposição a mais o artigo o e s, aos. Preposição a mais advérbio aon, mais advérbio onde, aonde. Exemplo: fui ao shopping. E a contração, ela ocorre quando há alterações na estrutura da preposição. Exemplo: preposição de mais o artigo a, fica da. Preposição em mais o artigo o, fica no. Preposição a mais o artigo a, que fica o a fraseado. Exemplo: da preposição de mais o artigo a, gosto da sua voz. Preposição em mais o artigo o, estava num sofá. Preposição a mais o artigo a, fui à praia. Locuções prepositivas. As locuções prepositivas são duas ou mais palavras em que a última é uma preposição. Exemplo: abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, além de, em vez de.
Agora vamos falar um pouco sobre os valores semânticos das preposições. Adição. A preposição e pode ser usada com o valor semântico de adição. Ganhei um presente e um abraço. Fui à casa de Júlia e Marcos. A preposição como com o valor de conformidade. Faço tudo como ele quer. Faço tudo conforme ele quer. Proporção. Tanto mais faz, tanto menos é reconhecido. Preposição com valor de tempo. Quando a professora chegar, eu guardo o telefone. Consigo me arrumar quando tudo está organizado. Preposição com valor de consequência. Você mexe-se e eu atiro. Veja que aqui também é usada a preposição e, com valor de consequência. E também a preposição e foi usada com valor de adição, porque uma mesma preposição ela pode ter mais de um valor semântico. Adversidade. Faço tudo e não vejo nada pronto. A preposição e usada mais uma vez, mas com outro sentido. Comeu chocolate, mas deixou sorvete. A preposição mais sendo usado com valor de adversidade. Alternativa. Ora trabalha, ora fingia que trabalhava. Comeu chocolate ou sorvete. A preposição ora ou sendo usada com valor de alternativa. Preposição com valor de causa. Como estou doente, não vou ao aniversário. A causa de eu não ir ao aniversário é porque eu estou doente. Preposição como. Com valor de causa. Como não estava pronta, desci para me vestir. Mais uma vez, a preposição como sendo usada com valor de causa. Preposição com valor de conclusão. Não dormiu em casa porque a cama estava arrumada. Outra frase. Com a preposição com valor de conclusão. Comeu chocolate, pois acabou o sorvete. Preposição com valor de condição. Se resolver ir ao evento, me chame. Estaria pronta se você não tivesse me atrasado. Comparação. Anda como a mãe. Inteligente como a irmã. A preposição como sendo usada com valor de comparação. Concessão. Vou à praia e está chovendo. Não fiquei pronta a tempo, embora tenha me apressado. A preposição com ideia de concessão, ela é tipo uma quebra de expectativa. Preposição com valor de explicação. Fique, fica, pois ela vai precisar de ajuda. Comeu chocolate porque acabou o sorvete de chocolate. Preposição com valor de finalidade. Faço o bolo e levo na hora do parabéns. Faltaram 5 minutos para que tudo estivesse resolvido. Continuando nossa revisão, vamos falar sobre os pronomes. Os pronomes são palavras que acompanham ou substituem um nome. O pronome, quando ele acompanha um nome, ele é um pronome adjetivo. Já quando o pronome substitui o nome, ele é um pronome substantivo. Marina precisa de tempo para se adaptar. Como ficaria essa frase se nós fôssemos substituir esse substantivo por um pronome? Ela precisa de tempo para se adaptar. Nós substituímos o substantivo Marina pelo pronome pessoal ela. Minha filha é muito dedicada. Minha é um pronome possessivo. Os pronomes, eles são utilizados para evitar a repetição nas frases. Vejamos essa frase. Os alunos estavam muito agitados. Por isso, a professora pediu aos alunos que fizessem silêncio.
os alunos obedeceram. Vejamos agora como ficará essa frase quando nós utilizamos os pronomes para substituir essas palavras para que não haja repetição. Os alunos estavam muito agitados, por isso a professora pediu-lhes que fizessem silêncio. Eles obedeceram. Há 5 tipos de pronomes: os pronomes pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os interrogativos e os indefinidos. Vejamos agora um pouquinho de cada um deles. Os pronomes pessoais, que se dividem em pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes pessoais oblíquos, que se dividem em átonos e tônicos. Os átonos: mi, ti, o, a, si, li, nos, vos, os, as, si e lis. E os tônicos: mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, nós, conosco, vós, convosco, eles e elas, e si. Os pronomes possessivos, de primeira pessoa, no singular: meu, minha, meu, e no plural: minhas, meus. De segunda pessoa, os pronomes possessivos: teu, tua, teus, tuas. De terceira pessoa: seu, sua, no singular, e no plural: seus e suas. Eu quebrei o meu relógio, primeira pessoa. Segunda pessoa: tu fizeste tua roupa, nós compramos nosso apartamento. Os pronomes demonstrativos: este, esta, isto, que está perto da pessoa que fala, ou um presente, um momento presente. E o pronome esse e essa, que se referem a algo que está perto da pessoa que fala, ou um passado e futuro próximo. Utilizamos os pronomes esse e essa. E quando é algo que está distante da pessoa que fala, ou é um passado distante, se referimos àquele, aquela ou aquilo. Exemplos: próximo ou presente, utilizamos o pronome esta. Estas flores são para você. As flores está perto do interlocutor, está perto de quem está falando. Que manhã chuvosa esta. É um momento presente, um momento pouco distante ou passado e futuro próximo. Exemplos: nós utilizamos o pronome essa. Veja, por favor, se essas folhas são as minhas. Essas folhas estão perto de quem está falando. Se eu digo isso, é que foi uma festa. Então, essa festa aconteceu há pouco tempo. E quando é algo distante ou um passado remoto, nós utilizamos o pronome aquele, aquilo, aquela. Não alcanço aqueles livros estão distantes de mim, por isso que eu utilizei o pronome aqueles. Aquela sim era uma época boa para se viver. Foi utilizado o pronome aquela porque é uma época longe, um passado remoto, um passado distante. Essa foi a nossa revisão. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, que falem comigo, mas que vocês estudem para a atividade de avaliação. E para os alunos que não ficaram em recuperação, como eu falei, servirá como uma revisão dos conteúdos passados. Tchau, turma, e até a próxima aula.